Amantíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estar aqui em sua presença, Pai. Venho te pedir, Pai, que o Senhor use a sua serva, Pai, que as palavras que saírem de sua boca sejam para a honra e glória do seu nome, Pai. Que seja o seu Espírito Santo que esteja falando aqui, Senhor, e não a carne, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, introduza, Senhor, as palavras certas, Senhor, e fale ao coração de todos que está aqui, Pai. Que cada um, Senhor, venha aqui buscar esta noite, Senhor, o que necessitam para as suas vidas, Senhor, e que eles saiam melhores do que entraram aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, use a sua serva, dê o discernimento da sua palavra, Senhor, dê, Senhor, a ela o discernimento para poder expressar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entrego a vida da sua serva aqui em suas mãos para que ela seja a ferramenta usada por Ti nesta noite, Pai. Que ela possa trazer, Senhor, aos nossos corações tudo conforme o Senhor quer falar conosco. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por este momento, Senhor, essa noite ao qual o Senhor nos proporcionou estarmos aqui, Senhor. E que sua palavra seja introduzida aos nossos corações e que a gente venha buscar cada vez mais de Ti, Pai. Dê a ela, Senhor, discernimento para poder passar tudo conforme os seus mínimos detalhes, Senhor, e que a gente possa sair daqui renovado, Senhor, e purificado pela sua presença. É assim que eu oro e entrego a sua serva em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A palavra hoje está mais tranquila, está mais suave, né? Está mais calma. Acho que foi na sexta-feira, né? A Paulinha me mandou mensagem perguntando se eu podia trazer a palavra. Eu li assim, rápido, amém. E já no sábado o Senhor já foi ministrando no meu coração o que Ele queria trazer, né? Tem uns dias já que o Senhor tem falado comigo sobre o aprofundamento, né? Pegar um gancho aí na palavra que o pastor gosta, né? Palavra que a gente não pode ficar no raso. Até eu mesmo trouxe até alguém atrás. No raso a gente não acha nada, né? A não ser alga para grudar no nosso pé, ouriço, o que for, né? A gente precisa ir para as profundezas. Mas porque o Senhor veio ministrando no meu coração já tem mais de um mês que o Senhor tem falado sobre isso comigo. E o que Ele veio falando é sobre aprofundar. Parece uma palavra simples, né? Aprofundar, mas a gente vai dividir ela no aprofundar, né? A palavra, se eu não me engano, eu botei até como título: ir profundo e ir profundo. São duas coisas diferentes. E é isso que o Senhor veio ministrando, né? Através de um louvor. Estou ouvindo o louvor e o Senhor está falando comigo, né? A gente precisa ir profundo, mas a gente também precisa ir profundo, de mergulhar, né? E o Senhor veio ministrando isso. Eu queria deixar para os irmãos em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Enquanto os irmãos acham, eu vou dar uma breve passada aqui. Nós vivemos em um mundo que nos pressiona a viver de forma superficial, né? As coisas que têm acontecido, a gente levanta hoje, corre para trabalhar, chega em casa, tem que fazer um monte de coisa, amanhã volta para trabalhar de novo, e às vezes você nem resolveu o problema de ontem, já tem que resolver o problema de hoje também. E isso faz com que a gente seja superficial na presença do Senhor. Porque a primeira coisa que a gente faz é orar, dá para fazer depois. Como o irmão Guto falou uns cultos atrás, né? Às vezes a gente sai tão depressa para trabalhar que a gente não lembra nem de fazer uma oração, né? Ou então corre ali e faz aquela oração de flash, né? E tá ótimo, foi suficiente para o dia, né? E não é isso. Deus, enquanto o mundo nos chama a viver dessa forma, né, superficial, Deus, Ele nos chama a ir mais profundo, a buscar Ele com todo o coração. Amém? Todos acharam? Amém. Versículo 10 diz assim: o Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança.
Sou eu, Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e todos os lugares por onde eu os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde eu os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Somente até aqui, irmãos. No versículo 12, né, vem dizendo o que eu acabei de falar, que a gente busca, né? O Senhor chama a gente buscar a Ele de todo o coração, né? E ir profundo, de mergulhar de verdade, sabe? Não é só de estudar, é mergulhar, submergir na presença do Senhor, né? Na palavra e no amor dele, né? É hora da gente buscar uma transformação, irmãos. Mas uma transformação realmente, uma transformação que realmente importa. Não é uma transformação da boca para fora. Não é uma transformação que hoje eu sou crente dentro da igreja, amanhã eu faço o que eu quiser lá fora. Não é isso. Existe uma frase de Lev Tolstói, que ele é um escritor. Ele fala assim: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Eu acho essa frase interessante, que por muitas vezes a gente pensa isso. Se eu pudesse, eu mudava o mundo. Mas o que a gente pode fazer para melhorar o mundo? Mas por que a gente nunca pensa o que eu posso fazer para melhorar o mundo? O que eu posso fazer para me transformar? Para mudar o meu ser, para mudar o meu interior. A gente jamais pensa nisso, né? E o Senhor veio ministrando isso no meu coração, que é tempo da gente buscar essa transformação interior. A salvação, ela é individual, como todos nós sabemos. E se a gente não tiver essa transformação, a gente, infelizmente, vai ser o nadar e morrer na beira da praia. É o achar que está fazendo tudo certo e lá na frente ser rejeitado, assim como Saul. E a gente não pode, né? A gente precisa ter a convicção de que seremos salvos. A gente jamais conseguirá mudar o mundo, mas se mudarmos a nós mesmos, já é um grande passo. Aqui tem mais ou menos o quê? Umas 25, 30 cabeças? Imagina. Se só a gente aqui já mudar o nosso pensamento, já mudar o nosso interior, a diferença que a gente não faz lá fora. E se a gente faz a diferença sendo pouco, a gente vai contaminando outros e isso vai migrando, né? Eu vou fazer subtemas dentro dessa palavra para ficar mais fácil. E a primeira parte a gente vem falando sobre isso, né? O ir profundo e ir para o fundo. Quando nós falamos em ir profundo em Deus, estamos nos referindo a uma palavra, nos referindo a uma busca por compreensão e significado. Irmão, se tiver difícil a compreensão, foi difícil para mim, tá? Porque de vez em quando eu fiquei me pedindo, Senhor, é ir profundo ou ir para o fundo? Porque é muito parecido, né? Qualquer coisa, levanta a mão, fala que não está entendendo, que eu vou tentar reformular o pensamento. Tá bem? Então, quando a gente fala em ir profundo, com a palavra inteira, profundo, a gente está falando sobre busca de significado. Sobre busca de conhecimento. A gente precisa ir profundo na palavra. A gente precisa buscar o conhecimento da palavra, né? Uma busca que nos leva a entender melhor quem é Deus e quem nós somos dele. Amém. Essa é a forma de ir profundo. É conhecimento, né? Para que isso é uma busca por sabedoria que nos leva e nos ajuda a crescer, aumentar a nossa fé, né? Mas ir para o fundo ir mais para o fundo em Deus é algo diferente. Por que é diferente? Eu fiquei assim, falei, eu fiquei muito tempo para compreender isso, né? O Senhor realmente ditar, né? E Ele falou, né, que ir para o fundo é uma imersão total na presença de Deus. E aí foi quando eu entendi, né? Eu falei assim, Senhor, agora eu entendi o que Tu queres com esse ir para o fundo, né? É uma imersão total, onde não há mais distinção entre quem sou eu e quem é Deus.
Quando a gente vai profundo no Senhor, quando a gente mergulha mesmo de cabeça, não tem mais distinção, nós somos um. Né? Ele é o cabeça, eu sou o corpo, eu faço parte do corpo, então não tem essa distinção. Eu não vou distinguir, a minha cabeça é um e o meu corpo é outro. Não, nós somos um, então não há como ter essa distinção. É uma união mais profunda, onde a conexão é tão forte, irmãos, que não há barreiras e não há limites. É como o primeiro amor, né, que o irmão Michael estava falando. No primeiro amor você não quer enxergar nada, né? Só vai. Né? E o ir profundo no Senhor é isso. É não enxergar barreira, não ter limite para nada. Quanto mais fundo você for, mais longe você vai chegar. O Kleber veio falando aqui sobre a santificação, né? E o Senhor ministrou isso no meu coração também. Quanto mais você mergulha, mais santificado você fica. Você vai se separando cada vez mais. Porque você chega num ponto que você não vê os limites, os problemas. Chega no ponto que você só quer respirar. E o que é o seu fôlego de vida? Senão o Senhor. Quando a gente está no mar ou numa piscina que seja um pouco funda, você vai mergulhando. Quando chega lá no final, você já está querendo o ar, né? Mas você não vê nada ali. Você para até de enxergar se tem alguma coisa aqui, outra ali. Mas na presença do Senhor a gente precisa respirar só Ele. E as outras coisas realmente a gente não vai enxergar. Amém? Ir para o fundo é uma experiência que nos leva a um nível de intimidade com Deus que vai além da compreensão humana. São aquelas experiências, né, que a gente vive e quando a gente conta as pessoas ficam assim, será que é verdade? É porque as pessoas não compreendem aquilo que o Senhor faz na nossa vida porque não vivem coisas parecidas. E é difícil você acreditar numa coisa quando você não vive algo nem um pouco próximo daquilo. Eu e o Matheus, a gente fazia a visita lá para a Adriana e de vez em quando a gente contava, né, as experiências que a gente tinha em relação até mesmo ao pensamento, irmãos. A Paulinha fala aí do dente dela, que é dela, né, que ela pediu oração pelo dente. Às vezes eu estava em casa e falava, Senhor, eu preciso de uma cortina. Uma semana depois, alguém mandava mensagem, Ingrid, eu tenho uma cortina aqui, não me interessa mais, você quer? E aí a gente via a mão de Deus, e eu comentei isso, e ela passou um tempo, ela vivenciou algo parecido, e ela falou, olha, quando vocês falavam, eu não acreditava. Eu ficava meio, será que é isso tudo mesmo? Porque eram coisas muito específicas, né? E aconteceu com ela falou, cara, eu acreditei. Depois que aconteceu comigo, eu vi que realmente podia acontecer. Né? Então, quanto mais a gente mergulha no Senhor, quanto mais fundo a gente vai no Senhor, mais experiências a gente tem e mais coisas, né, o Senhor vai fazendo com a gente. E por muitas vezes as pessoas não compreendem, né? E assim, às vezes até olha pra você, poxa, você só apanha na vida e tá aí com um sorriso no rosto. Às vezes as pessoas acham que é isso, né? É apanhar na vida, mas não é. A gente sabe que o Senhor está fazendo coisas muito maiores e que o nosso galardão não é aqui, né? Nosso galardão é no céu. Aleluia. Ou seja, a diferença seria essa, né? Ir profundamente em Deus é a descoberta do conhecimento e ir para o fundo em Deus é uma experiência de união e imersão total. Quanto mais submerso, mais experiências você tem com Deus. O Senhor me falou também sobre a busca por profundidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, descobrimos que a vida não é apenas sobre fazer coisas para Deus. Não é apenas ir para a igreja, estar só com os irmãos, fazer uma coisa aqui e outra lá. Mas é sobre ter um relacionamento profundo e significativo com o Senhor. É sobre isso que é a vida, né? E como descobrir um tesouro, né? Aqui tem a passagem
do rapaz, né, que vai lá, acha a pedra, vai, esconde, compra aquele terreno, porque ele sabia que tinha algo precioso ali. E a nossa vida é da mesma forma, é como descobrir um tesouro escondido. Ele nos traz alegria, satisfação. Quem não fica alegre, né? Encontrar um tesouro. Você fica satisfeito, né? Pô, encontrei um tesouro, cara, não precisa trabalhar mais, não precisa fazer mais nada, né? E dá pra vontade de fazer como esse homem fez, né? Vender tudo pra comprar aquele terreno, né? Enquanto a gente acha tesouro ali, a gente precisa buscar mais. Enquanto você está achando tesouro, vai acabando. Se tem ali, vai continuar tendo, né? Eu até citei outro dia na célula uma pregação do, se eu não me engano, foi do Alessandro Vilas Boas, né? Que eu estava assistindo, e ele contou um sonho que ele teve. E eles mergulharam no mar, no rio, não me recordo agora. E tinha uma caverna onde eles entraram, e naquela caverna tinha muita pedra preciosa. E ele queria pegar aquelas pedras preciosas, e o pessoal assim, tá bom, já chega, já temos o suficiente. Ele, não, enquanto tem eu quero mais. Ele entendeu que era o Senhor que estava dando aquilo ali para eles, né? Era o tesouro do Senhor. Então, enquanto tem, você tem que querer. Você tem que ter sede, só para quando acabar. Se não acabou, é porque você precisa receber mais. Vai, se aprofunda, mergulha cada vez mais. Nós precisamos buscar de todo o coração para poder encontrar a Deus, né? Não basta, é o que eu falei anteriormente, não basta somente a gente ir à igreja ou fazer orações rotineiras, né? Isso é até difícil de falar, porque quem não, infelizmente, não vive assim hoje, né? Por muitas vezes a gente faz planos de, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer de tal forma. Quando passa uma semana, 2, beleza. Na terceira você já amolece. Na terceira, hoje não vou não. Deixa para amanhã. E aí quando você vê o que você planejou com o Senhor, já foi. E aí você começa nas suas orações rotineiras, nas suas orações repetidas, assim como faziam os hipócritas, né? Quando Jesus nos ensinou a orar. E a gente não pode ser dessa forma. Nós precisamos ter um desejo genuíno, um desejo verdadeiro de conhecer a Deus e saber qual é a vontade dele para nossas vidas, né? Aqui eu anotei aqui que a Gisele trouxe a palavra dos discípulos, né? Os discípulos, eles tinham Jesus ali para lavar os pés deles. Mas a gente tem Jesus para mergulhar nele. E por muitas vezes a gente está satisfeito só em lavar os pés. A gente precisa mergulhar, aproveitar que a gente pode. O véu está rasgado, gente. O véu se rasgou. Por que a gente não aproveita isso, né? A gente precisa se aprofundar cada vez mais, porque não são tempos fáceis, são tempos difíceis. E nós vamos precisar, quanto mais pedra preciosa a gente acumular no nosso coração, mais a gente vai ter para vencer as artimanhas que virão. Descobrindo a beleza interior. Gente, Deus foi falando tanta coisa comigo que eu fui assim, eu quase que falei, Senhor, para, porque daqui a pouco eu não vou aguentar escrever mais. O Senhor, ele trabalha conforme Ele quer, né? E a gente só vai trabalhando. Muitas vezes a gente se pega meio triste, né? Principalmente as mulheres, né? Vamos botar aí pro lado das mulheres. Não que os homens não se excluam dessa, tá? Para vocês também. A gente se pega meio triste, depressivo, né? Sem brilho no olhar. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo suficiente, ou que está faltando alguma coisa. O que eu posso fazer para melhorar, mas eu não consigo. A gente acha por muitas vezes que a gente está sendo inútil, né? E isso são coisas que... meio aquele momento deprê, né? Vou botar assim. A gente passa sempre por esse momento, né? Mas o Senhor, Ele vem ministrando, né? Que isso tudo acontece porque a gente está longe dEle.
Parece que aquela luz que precisa brilhar na gente está apagada. E aí você fica assim, Senhor, cadê? Cadê a tua presença? Cadê a tua luz que não brilha mais em mim? Aí o Senhor vem ministrando. É porque você não está perto de mim. Você está longe de mim. E quando a gente vai se aprofundando no Senhor, a gente descobre, né, essa beleza do nosso ser. A beleza da nossa criação. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e enxergar essa beleza de Deus em nós. Mas se a gente não está junto com Ele, se a gente está afastado, como que a gente enxerga? Provavelmente vai ser uma casa toda empoeirada, com panos cobrindo os móveis. E não é isso que o Senhor quer, né? Ele quer chegar num ambiente limpo, bem organizado e mostrar que ali existe um Deus, mostrar que ali há uma criação divina. E a partir daí nós descobrimos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que temos um propósito e um destino glorioso. O nosso propósito é levar a mensagem a todos aqueles, né, que ainda não conhecem, né, as boas novas. Mas também temos um destino glorioso, né? E eis que eu vou para o Pai, e eu irei construir morada, e voltarei e os levarei para mim mesmo. Ele fala em João 14, né, que ele vai preparar a morada, mas ele volta para nos buscar. Né? E quando a gente descobre isso, né, as pessoas passam a te olhar e dizer: tem algo diferente em você. Alguma coisa você tem de diferente. Moisés, quando ele desceu do monte, ele desceu com o rosto resplandecente. As pessoas olhavam para ele e viam o brilho, né? E era o brilho do Senhor. E por muitas vezes as pessoas olham para a gente e elas enxergam em nós. Porque o Senhor, ele precisa fazer a diferença, ele precisa refletir a sua glória em nós. E as pessoas realmente percebem. Quantas vezes já chegaram para mim e falaram: você é diferente. Você é evangélica? Eu sou. É, porque você tem um brilho diferente. Eu amei. Às vezes eu ficava até meio assim, né? Eu amei. Mas a gente vê que o Senhor, ele realmente, ele resplandece a sua glória sobre nós quando nós o buscamos. Quando a gente está realmente submersos na presença dele. Ir para o fundo significa ir além da superfície, significa mergulhar a fundo na palavra de Deus e do seu amor, significa buscar mais dele e viver de acordo com a sua vontade. Quando nós vamos para o fundo, nós descobrimos que Deus tem planos infinitamente maiores do que os nossos. Não tem como a gente viver achando que os planos de Deus são inferiores aos nossos. No versículo 11, o Senhor vem falando: só eu conheço os planos que tenho para vocês. São planos maiores, são planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. É o que vem dizendo no versículo 11, né? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então a gente precisa crer que os planos do Senhor são infinitamente maiores, que os planos dele são de prosperidade sobre a nossa vida e os planos de esperança para o futuro. Quando nós descobrimos a profundidade, é outro subtema que o Senhor me deu, né? Descobrindo a profundidade. O Senhor até me deu primeiro sobre o iceberg, né? A gente vê a pontinha do iceberg e acha que nossa, olha que legal, uma ponta de um iceberg, mas você não faz a mínima ideia do que ele carrega lá embaixo. E se você mergulhar para ver, é uma imensidão, né? E chega a ser, eu acredito que chega a ser lindo, né? Mas aí o Senhor veio ministrando de outra forma, que eu falei: Senhor, mas eu nunca vi um iceberg, como que eu vou falar sobre isso, né? E aí o Senhor veio falando da seguinte forma: imagine um rio que parece tranquilo na superfície. Você imagina aí, irmãos, pode imaginar. Vamos brincar de imaginação.
Imagina o rio, né? Brilha, tranquilo na superfície, mas que tem correntes profundas e poderosas por baixo. A gente entra num mar, né? A gente entra numa praia aí, parece que tá tranquilo por cima, né? Quando você entra, se você bobear, até te leva embora, né? Então a gente vê que as correntes são profundas e poderosas. E assim é o nosso relacionamento com Deus. À medida que nós vamos mais fundos, nós descobrimos a riqueza da profundidade do seu amor e da sua palavra. Quanto mais fundo você vai no Senhor, mais o Senhor vai te apresentar os planos dele, mais o Senhor vai te apresentar aquilo que ele tem para você, o amor incondicional que ele tem por você, né? E revelar a palavra dele, né? Para que a gente não venha ser enganado pelas coisas desse mundo. A profundidade nos transforma. Outra coisa que o Senhor vem falando comigo, né? Quando nós mergulhamos mais fundo em Deus, nós somos transformados, somos reconstruídos conforme a imagem de Cristo e começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Amém. É quando você já está assim, Senhor, eu não consigo mais sozinho não, preciso de ajuda. E aí o Senhor começa a modelar, né? E aí Ele reconstrói a sua imagem, a sua semelhança. Porque provavelmente você já estava perdendo aqueles traços do Senhor. E aí Ele vai transformando. Mas aí a gente começa a estar doendo, Senhor, não estou aguentando. E o Senhor aguenta mais um pouquinho. Você já estava minha imagem e semelhança. Resolveu mudar? Então deixa eu moldar, né? E o Senhor vai fazendo essa transformação na gente. E a gente vai sendo transformado e remoldado de acordo com a imagem e a semelhança dele. E assim a gente enxerga o mundo de outra forma. Por exemplo, o Senhor me deu um exemplo de que a gente pode descobrir que a nossa visão, por exemplo, sobre dinheiro, casa, carro, bens materiais, vou botar assim, a gente pode... A nossa visão quanto a isso pode mudar quando a gente entende que Deus é o nosso provedor e que a nossa segurança vem dele e não das nossas riquezas. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor nos transforma, a gente começa a perceber tais coisas. Por muitas vezes, né, a gente vê aí o Guto dando testemunho aí de trabalho, né? Por quantas vezes ele deixou de pegar um serviço porque ia atrapalhar na obra. Mas por quê? O Senhor mudou a perspectiva dele, né? O pensamento dele quanto a isso. Não sou eu que vou trazer sustento, não sou eu que vou prover nada, não são as minhas riquezas, não são os meus bens. É o Senhor quem é o provedor, é o Senhor quem vai fazer, né? E aí o Senhor, ele acaba movendo, né? Deuteronômio diz que a gente não pode confiar nas forças dos nossos braços, que não são os nossos braços que fazem nada, é somente o Senhor. E Salmos vem dizendo que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Então, quando essa profundidade nos transforma, o Senhor faz com que a gente enxergue que Ele é suficiente. Amém. Que se a gente tem Ele, não teremos falta de nada. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. Encontrando Deus. No versículo 13... diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deus promete que nós seremos encontrados por Ele quando o buscarmos de todo o coração. O pastor falou sobre isso recentemente, né? Que a gente muitas vezes não recebe as coisas porque nós não sabemos pedir. E por muitas vezes a gente pode até saber pedir, mas não pede de todo o coração. A gente precisa aprender, né, como o pastor falou, aprender a pedir e pedir de todo o coração. A gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. Ou seja, nós precisamos ter uma busca sincera e apaixonada, como aquela do primeiro amor, né? A gente precisa ter essa busca sincera pelo Senhor. E não só isso, a gente precisa querer conhecer Deus. A gente tem falado muito sobre isso, né? O Guto até falou sobre isso acho que foi... Agora eu não lembro se foi na praça, que melhor do que estar na presença é querer estar
foi na praça, né? Querer estar na presença. E a gente precisa querer, né, conhecer a Deus. Não adianta eu impor sobre ninguém, você tem que conhecer a Deus, porque não vai adiantar nada. Você vai conhecer a Deus superficialmente, mas você precisa querer conhecer a Deus para que você conheça Ele inteiramente e a sua vontade para a sua vida, né? O esforço se torna prazeroso. Isso aqui, quando o Senhor falou, eu falei, meu Deus, realmente, o esforço se torna prazeroso, mas até se tornar é chão que a gente anda. A gente vem pela leitura diária, né? Quantas vezes a gente inicia a leitura diária, aí vai caminhando bem. Aí chega lá no meio do ano, acabou. O que aconteceu? Atrasou um dia, atrasou 2, 3, 4. Quando viu, você já não conseguiu mais colocar em dia, né? Mas se a gente mantém essa constância, o Senhor Ele nos dá a vitória. E acaba se tornando prazeroso. Quando a gente faz a leitura, a gente começa a descobrir coisas que a gente até para e pensa, né, Ju? Poxa, mas eu já tinha lido isso, por que eu não entendi dessa forma, né? E o Senhor Ele vai trazendo novas revelações, né? Que a tua palavra é viva e ela se renova a cada dia. Mas a verdade é que todo e qualquer esforço para estar mais próximo do Senhor se torna prazeroso, satisfatório e cheio de alegria. É o que o louvor veio dizendo, né? Por isso, gastamos a nossa vida, perdemos tudo por amor e com alegria. E aí? A gente pode cantar isso verdadeiramente? Gente, a gente às vezes fala as coisas, né? Mas os irmãos do louvor já estão ali sabendo o que eles vão cantar, eles já estudaram o que eles iam cantar. Mas e a gente que está indo acompanhando? Você pode cantar isso verdadeiramente? Creio eu que a partir de hoje, acho que a gente vai poder começar a cantar, né? Em nome de Jesus. Isso nos proporciona paz e descanso e sustento nos seus braços. Quando nós buscamos um relacionamento verdadeiro e constante com Jesus, descobrimos que não é um fardo, mas sim uma fonte de vida e de liberdade. Hoje eu estava, se não me engano foi hoje, eu estava conversando com uma cliente. Ela se diz estudiosa de tudo, né? E aí eu falei com ela, né, sobre, a gente estava falando sobre a Bíblia. E eu costumo falar, lê a Bíblia, para quem não é evangélico lá do salão, assim, para não falar que fica assim, não, que ler a Bíblia é chato, não sei o que. Eu falei, lê como um livro histórico, depois você me conta se você achou chato. Que a cliente falou assim, poxa, realmente, é verdade. Aí ela até citou, né, conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, você não precisa ler como religião, mas se você ler, você vai entender o que Jesus deixou há anos atrás, que a gente está passando hoje. Ela é verdade. E as pessoas não querem. Ela falando assim, exatamente, as pessoas não querem. Então a gente vê que as pessoas, nem para buscar informação, as pessoas estão indo. E quanto mais a gente se aprofundar no Senhor, mais informação a gente vai ter para levar para essas pessoas. E a gente tem que aproveitar todos os momentos. O Senhor, Ele vai nos dar palavras certas para poder falar com cada pessoa. Né? Paulo diz, né? A gente não pode dar leite para quem é adulto. A gente precisa dar leite para quem é criança. Então, cada um vai ter a sua comida certa, cada um vai receber da forma que precisa. Mas é o Senhor quem vai te conduzir. Mas não tem como conseguir isso se a gente não tiver aprofundado no Senhor. Não tem como a gente conseguir isso se a gente achar que a gente já é sábio o suficiente. Se a gente achar que a gente já está no nível espiritual bom. Eu cheguei até aqui, tá bom, não preciso chegar mais em lugar nenhum, não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo. O Senhor fala comigo, eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor. Não tem isso. A gente precisa uns dos outros todo momento, né? A gente precisa fazer parte do corpo. E assim o Senhor Ele vai nos libertando, né, de todos os pensamentos que fazem a gente nos afastar. Muitas vezes se isolar por nossos próprios pensamentos, né? E para finalizar, irmãos, só reforçando, não basta ficarmos na superfície.
Nós precisamos mergulhar fundo em Deus e experimentar a plenitude da presença e graça de Deus. Então, é isso que eu deixo para os irmãos. Se passar daqui, não vai ser do Senhor, vai ser de mim. Então, que os irmãos recebam nessa noite, né? Que os irmãos se aprofundem no Senhor. Vão mais fundo, mergulhem mesmo. Querendo ir o mais fundo que puder. Ah, mas vai me faltar ar. Pensa no Senhor, que Ele é o seu fôlego de vida. Meu irmão fala isso, o Senhor até me trouxe a memória aqui. No sábado à noite eu tive uma experiência meio doida, mas a gente entende que é o Senhor quem nos bota em certas situações, né? O Matheus estava trabalhando à noite e eu deitei, só quando ele não está em casa a gente vai cochilando, né? Não dorme mesmo. E num desses cochilos eu meio que paralisei, eu senti meu corpo ficar dormente. Eu de olho fechado, não conseguia abrir, eu passava a língua na boca, eu sentia que eu estava dormente. E meu corpo começava a tremer e eu falei, Senhor, eu estou tendo alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu estou sozinha aqui. E eu tentando olhar assim, nada de conseguir ver, nada. E aí eu respirei fundo e em pensamento fiquei, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, quando eu comecei a falar isso, começou um zumbido no meu ouvido muito forte. E quando, acho que eu falei 3 vezes, na terceira vez que eu falei, aquilo deu um estouro e o efeito parou. Aí eu olhei assim, eu consegui abrir o olho, eu olhei assim, eu falei, deixa eu ver se eu estou em casa. Eu fiquei com medo de me mexer, aí eu fiquei assim com o braço, eu falei, será que eu estou bem agora? Eu achei que estava até tendo alguma coisa, né? E o Senhor, Ele me fez lembrar disso agora pelo fato de a gente buscar o ar, né? Que eu respirei fundo ali, Senhor, eu confio em Ti. É o Senhor quem é o nosso fôlego. É Ele quem vai fazer por nós. A gente só precisa se colocar na posição, se disponibilizar para Ele e se aprofundar cada vez mais. Amém? É isso que eu deixo para os irmãos e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.